E mais uma rodada do Campeonato Brasileiro está chegando ao fim. Quem traz mais detalhes sobre as partidas do final de semana é a nossa comentarista esportiva, Laura Bertin. Laura, boa noite. Boa noite, Thalita. Boa noite, Hermano. E uma ótima noite para todo mundo aí de casa. Para começar a falar de Brasileirão, o Cruzeiro, após ser eliminado da Libertadores para o Flamengo, conseguiu uma virada em casa contra o Rubro Negro, para garantir mais 3 pontos na tabela. Que virada no Mineirão! O Flamengo começou a partida dominando completamente as ações e abriu o placar aos 21 minutos. Pedro recebeu dentro da área e finalizou para colocar o Rubro Negro em vantagem. O problema é que o time carioca desperdiçou outras oportunidades e deixou o Cruzeiro vivo na partida. Na segunda etapa, a Raposa voltou diferente e começou a encontrar espaços. Aos 15 minutos, Arroio recebeu pela direita, deixou Samuel Lino para trás com um drible desconcertante e acertou um belo chute para empatar. O lance, inclusive, foi muito parecido com o gol marcado pelo equatoriano contra o próprio Flamengo na Libertadores. E quando o empate já parecia encaminhado, veio a explosão no Mineirão. No último minuto, Matheus Pereira apareceu na área, recebeu e bateu para virar o jogo. Cruzeiro 2, Flamengo 1. Uma vitória construída na reação que serviu também como resposta da Raposa depois da eliminação para o próprio Flamengo na Libertadores. E agora eu estou aqui com o Vinícius Lopes. Boa noite, Vini, tudo bem? Você esperava esse jogo do Flamengo, né, tomando de virada ali contra o Cruzeiro, que tinha ganhado do Cruzeiro na Libertadores? Então, Laura, eu não esperava essa reação do Flamengo no jogo. Na verdade, o Flamengo começou muito bem no jogo, teve muitas oportunidades de abrir o placar, começou na frente o jogo, mas não conseguiu sagrar o resto das oportunidades que teve durante a partida e quem se deu melhor nessa foi o Cruzeiro. Exatamente, e também o estádio foi a loucura com um gol no final do jogo. Acho que é uma sensação muito boa, né? Estar no estádio e poder viver isso. Com certeza. Reclamaram muito da atuação do Matheus Pereira, né? Pelo ser esse carregador de piano do Cruzeiro no time, o craque, o camisa 10, e não ter conseguido desempenhar bons jogos na disputa da Libertadores contra o Flamengo. Mas agora não tem que reclamar do craque, né? Decidiu em casa e garantiu 3 pontos para o Cruzeiro, né? E acho que esses 3 pontos aí que o Flamengo perdeu acaba afetando eles a ganharem o título ou não? Acaba afetando muito. Tem que ganhar principalmente esses jogos fora de casa, jogos em casa, para poder chegar mais perto do Palmeiras, que agora abriu 6 pontos por ter ganhado o jogo em casa, né? Sim, e falando em Palmeiras, vamos falar um pouquinho do Palmeiras. O Palmeiras recebeu o Vasco da Gama em casa. O primeiro tempo foi mais estudado e o jogo foi decidido na segunda etapa. Se alguém saiu para o intervalo pensando que o Palmeiras teria trabalho na segunda etapa, se enganou, pois o que aconteceu depois foi um atropelo. O primeiro tempo terminou sem gols e com o Vasco criando dificuldades para o líder. Só que bastou 1 minuto da segunda etapa para o Palmeiras mudar completamente a história. Flaco Lopes recebeu na entrada da área, limpou a marcação e mandou uma bomba de canhota no ângulo. Golaço! Aos 5 minutos, Vitor Roque ampliou de pênalti. 5 minutos depois, Andrés Pereira puxou um contra-ataque e deixou Maurício na boa para fazer o terceiro. O Palmeiras marcou 3 gols em menos de 11 minutos do segundo tempo no relógio. E ainda tinha mais aos 43 minutos. Flaco marcou novamente de fora da área. O Vasco descontou nos acréscimos com Colídio, mas já era tarde. O Palmeiras transformou um jogo complicado em uma goleada por 4-1. Abriu 6 pontos na liderança e mostrou uma capacidade impressionante. E aí, Vini, você estava esperando essa goleada para esse jogo do Palmeiras ou não? Cara, eu esperava uma vitória confortável, mas uma goleada assim eu não estava esperando. E pra mim, é vitória de time que quer ser campeão, hein? Com certeza, ainda mais 5 gols no segundo tempo, 45 minutos, 5 gols, uma baita goleada aí do Palmeiras. E o Vasco, você acha que cai esse ano? Acha que consegue se salvar ali? Então, o Vasco vem flertando nas últimas temporadas muito com a zona de rebaixamento, hein? Talvez essa temporada acho que não vai conseguir se safar não, hein? Pois é, acho que também não vai ter muito como o Vasco se safar da Série B, mas a gente espera o melhor pro Vasco, né? E pra você, Laura, Flaco Lopes, melhor jogador do Brasil atualmente? Ah, com certeza. Pra mim, atualmente, é o melhor do Brasil. E pra você? Melhor jogador do melhor time, né? Então, eu concordo com você. Bom, vamos falar um pouquinho agora do clássico Bavi. No Barradão, o clássico pegou fogo.
o Bahia venceu por 2-0, mas o jogo ficou marcado por uma comemoração de Jean Lucas no segundo gol. O volante tirou a camisa e provocou a torcida adversária, gerando uma reação dentro de campo. Em meio à comemoração do gol, o atacante do Vitória, Marinho, pegou a camisa do rival e o zagueiro Kaká acabou rasgando o uniforme do volante, gerando uma discussão no fim do clássico. E aí, uma cena inusitada, né, Vini? Uma cena que a gente não espera ver. O que você achou desse acontecimento aí? Cara, uma cena que resume o futebol brasileiro, né? O Jean Lucas, após fazer o gol, sai para comemorar na frente da torcida do Vitória, jogando fora de casa e quer tirar a camisa para comemorar, né? Tá de sacanagem, né? Achei muito inusitado, achei engraçado, mas resume um pouco, sim, do que é o futebol brasileiro aqui. Mas vamos falar um pouquinho de São Paulo? Não, com certeza. O São Paulo tropeçou fora de casa contra a Chapecoense. O mais impressionante é que essa foi apenas a segunda vitória da Chape na competição. A Arena Condá viveu uma noite que a Chapecoense não vai se esquecer tão cedo. Lanterna do Brasileirão e sem vencer havia 21 rodadas, a Chape recebeu o São Paulo e encontrou justamente no tricolor a chance de interromper o jejum. O gol saiu aos 25 minutos do primeiro tempo. Giovanni Augusto cobrou o escanteio fechado na primeira trave e Bruno Pacheco ganhou da marcação pelo alto e cabeceou firme para fazer o 1-0. A partir daí, o São Paulo tentou assumir o controle e voltou mais agressivo depois do intervalo. Luciano chegou a acertar a trave. Gustavo Santana perdeu uma ótima oportunidade e o goleiro Anderson apareceu em momentos importantes para segurar a vantagem. A Chape também teve chance de ampliar, mas Rafael evitou o segundo. No fim, vitória por 1-0, a segunda da Chapecoense no campeonato e a primeira depois de 21 partidas. Para o São Paulo, o cenário ficou ainda mais preocupante. 10 jogos sem vencer no Brasileirão e apenas 3 pontos de distância para o Z4. Pois é, Vini. Eu acho que essa situação está um pouco preocupante para o São Paulo, né? A Chape só tinha ganhado do Santos no Brasileirão e agora conseguiu ganhar do São Paulo depois de 21 rodadas. E aí, vergonha para o São Paulo? Vergonha demais, mesmo o time vivendo uma má fase, né? Antes dessa derrota, 9 jogos sem vencer, eu achei que contra a lanterna do campeonato iria conseguir arrancar uns pontinhos, né? Principalmente por estar flertando com a zona de rebaixamento. Assim como a gente comentou com o Vasco, né? O São Paulo vem sim flertando muito forte com a zona de rebaixamento. Exato. Um time como o São Paulo não dá para perder para um time como a Chapecoense, né? E você acha que o São Paulo briga também para não cair esse ano? Ah, com certeza. Depois de todas essas lambanças da diretoria, a crise interna que vem sendo vivenciada dentro do clube, principalmente agora, 10 jogos sem ganhar, o time não ganha desde abril na competição. Então, assim, vem flertando sim, não vem fazendo jus ao nome do time, né? Realmente, não mesmo. Mas esperamos que um time tão grande como o São Paulo não caia, né? Ah, com certeza. É um time muito importante para continuar a vivência e a zoação do futebol brasileiro, né? Sim. Vamos falar um pouco do Corinthians? Não, com certeza, porque depois de uma classificação épica na Libertadores, o Corinthians visitou o Curitiba no Couto Pereira e acabou sendo derrotado. No Couto Pereira, o Curitiba foi mais eficiente e venceu o Corinthians por 2-1. O Coxa aproveitou melhor as oportunidades e saiu na frente aos 39 minutos do primeiro tempo. JP Sherman apareceu pela direita e colocou a bola na área para Pedro Rocha finalizar e abrir o placar. O Corinthians tentou reagir, mas encontrou dificuldades para transformar a posse de bola em chances realmente perigosas. Na segunda etapa, o Curitiba voltou a castigar e aos 29 minutos, novamente, JP Sherman participou da jogada. Desta vez, cruzando para o Paulo Roberto aparecer na área e marcar o segundo. O Timão ainda guardou uma dose de drama para os acréscimos. Aos 47, Alan levantou a bola e Ranielli apareceu de cabeça para diminuir. O gol colocou o Corinthians de volta na partida, mas não houve tempo para buscar o empate. Vitória por 2-1 e fim de um tabu de 15 anos sem vencer o Corinthians. E mais um resultado que mostra a evolução do Curitiba sob o comando de Fernando Seabra. E aí, Vini, foi o primeiro jogo do Brasileirão do Memphis depois de renovar. Você acha que conseguiu jogar bem ali? Cara, assim, pelas circunstâncias que ele vem vivendo, né? Ficou de férias um tempo, voltando de lesão depois de muito tempo, sem ritmo de jogo. Pra mim, ele chegou e mudou o time do Corinthians. Uma pena que o resto do time não acompanha o craque, né? E acho que o Corinthians conseguiu jogar bem, tá meio de ressaca por conta da vitória da Libertadores, tá focando mais na Libertadores, por isso que não vai tão bem no Brasileiro. Não, com certeza tá de ressaca por essa classificação, né? O time foi com um time misto, né? Não soube jogar. O Corinthians já tem dificuldade de jogar fora de casa, ainda mais com essa ressaca. Um time misto
talvez era de se esperar esse resultado. Exatamente, mas a gente vai ficando por aqui e a gente volta com a Thalita e com o Hermano aí da bancada.